Como ficar rico com ações brasileiras na crise de 2025. É isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Porque o que muita gente já começa a mostrar é uma expectativa bem negativa para a economia da gente aqui no Brasil. E por mais que a gente veja notícias que parecem positivas, como a bolsa na máxima histórica, a verdade é que os investidores de ações seguem perdendo até mesmo para a inflação nos últimos 5 anos, como esse gráfico mostra. Só que mesmo com essa crise inteira, existe uma forma muito clara de ganhar dinheiro. E é por isso que nesse vídeo eu quero te mostrar o que está acontecendo no Brasil, o que significa essa alta da bolsa e como é que você pode aproveitar para ganhar mais dinheiro nesse momento. Boa, vamos lá. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui é: que crise? Qual é a crise que a gente está vivendo? Me conta aqui embaixo se acha que a gente está em crise no Brasil antes de eu te mostrar as coisas aqui. Porque, bom, se a gente olha para a cotação do dólar, ela já foi muito mais alta do que ela é agora, por exemplo. Enquanto isso, a bolsa segue batendo recordes de altas recentemente. E aí muita gente pensa que isso aqui é muito bom, mas não é. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Vamos lá, agora deixa eu te explicar quais são os pontos por trás da crise que a gente está prestes a viver no Brasil. O primeiro ponto é que os gastos do governo público, do nosso dinheiro, seguem em patamares assustadores, como nunca vistos antes. Se a gente olha para esse gráfico aqui, ele resume muita coisa. Essa linha azul mais clara aqui, ela mostra o resultado primário do Brasil, ou seja, aquele que compara entradas financeiras versus saídas financeiras, sem considerar os juros da dívida. O gasto primário é aquele que não tem como você dar desculpa em governos anteriores. Não tem essa de dizer, porque a dívida de quem deixou no passado foi muito alta e por isso eu agora estou afogado para pagar os juros da dívida. Não. O déficit primário, ele é puramente receitas e despesas atuais. E o que a gente vê sem responsabilizar nem lado A nem lado B, é que desde meados de 2014, desde início de 2015, o Brasil praticamente de lá até aqui gasta mais do que arrecada. E aí se a gente faz uma analogia com a tua vida pessoal e você segue anos, praticamente uma década gastando mais do que você ganha, o que é que vai acontecer com você? E é lógico que comparar macroeconomia com orçamento familiar não é uma coisa tão simples assim. Só que o racional financeiro, ele existe. E aí o que a gente vê são notícias como essas continuando acontecendo. O governo central registra déficit primário de 59 bi em julho de 2020. E aí a coisa começa a piorar ainda mais quando a gente coloca, assim, os juros da dívida nessa conta, que é o que a gente chama de déficit nominal, isso que é diferente do primário por incluir os juros. E essa daqui é a situação real do governo. Afinal de contas, por mais que os juros da dívida tenham sido adquiridos no passado, o fato é que eles precisam ser pagos nesse momento. E aqui a gente viu patamares maiores do que até mesmo a pandemia de déficit nominal. E aí pensa, se o país está pagando os juros, não consegue arrecadar o suficiente para cobrir os gastos, e sempre vai ficar uma diferença de dinheiro que não existe para ser pago, o que é que o país precisa fazer? Se endividar cada vez mais para conseguir pelo menos honrar as contas. E aí é justamente por isso que a gente vê a dívida líquida do setor público, por exemplo, simplesmente explodindo em porcentagens do PIB. E até mesmo a dívida bruta geral do governo ainda assim está em patamares de quase 76% do PIB, ficando abaixo somente do período da pandemia. E aí, ao ver uma curva como essa, já tem especialistas dizendo que a trajetória da dívida é completamente insustentável. E aí, quando a gente chega num momento como esse, a gente tem basicamente 3 opções aqui. A primeira delas seria aumentar a arrecadação do governo para tentar simplesmente segurar os gastos ganhando mais, né? Sendo que, sinceramente, a gente já viu uma quantidade absurda de impostos ser criados nos últimos anos. Os níveis de arrecadação de impostos seguem também nas máximas históricas, chegando a quase 1,5 tri só no primeiro semestre desse ano. E o governo sabe também que não dá para simplesmente sair e continuar aumentando imposto, porque chega uma hora que a própria arrecadação começa a cair com isso. É o que mostra a famosa curva de Laffer, que demonstra que sempre existe um ponto ótimo ali de alíquota de imposto a ser cobrada de uma população para realmente aumentar o valor arrecadado pelo governo. Qualquer coisa acima de um limite como esse, na verdade, faz o efeito contrário e a arrecadação reduz, já que a população não consegue produzir de forma eficiente e assim, se não tem produção, não tem pagamento de imposto para quem não produz, que é só quem recebe imposto. Então, aumentar mais os impostos não é sustentável. Um outro caminho, então, seria reduzir as despesas, que não parece ser um grande foco do governo recentemente, visto que se a gente olhar só para as despesas obrigatórias do Brasil, a gente vê um crescimento absurdo de 2022 até aqui, muito maior do que qualquer outro patamar histórico e perdendo somente para o pico da pandemia. E coisa parecida acontece com as despesas discricionárias, que foram enxugadas a partir de 2014, mas agora voltam para patamares altos. Então o caminho de controle de despesas até o momento pode falar o que for, mas os números não mostram nenhuma ênfase em relação a isso. E aí a terceira opção, já que não tem controle de gastos, é continuar aumentando a dívida ou, no limite, começar a imprimir papel moeda para conseguir pagar
pagar o que deve. E esse é um receio muito grande do mercado, inclusive fazendo com que o próprio governo admita que em 2027, caso a trajetória continue do jeito que tá, vai faltar dinheiro. O governo entraria num colapso. Sendo que, pensa comigo, a gente tem essa situação já no momento. Ano que vem, 2026, a gente tá falando de um ano de eleição. E normalmente, ano de eleição, sempre o cara que tá eleito, no caso o presidente Lula, ele vai querer gastar mais para manter a popularidade um pouco mais alta e tentar se reeleger. Visto que, nesse momento, na verdade, ele é mais desaprovado do que aprovado, o que é que vocês acham que vai acontecer em 2026? Você acha que vai ter controle de gastos? Sinceramente, se a gente se basear no histórico, provavelmente não. E aí o risco de faltar dinheiro aumenta um pouco mais, o que leva mais próximo do risco da dívida ou a impressão de dinheiro começarem a chegar. O que levaria a um cenário de pressão de inflação, juros podendo subir ainda mais do que já está, o que seria um cenário perfeito para o mercado descontar nos preços. E aí fica a pergunta, isso pode acontecer? Pode, tudo pode no futuro e não tem como a gente prever. Agora, isso é provável de acontecer? E aí entra num campo de opinião pessoal minha, sinceramente eu acho que não. Quando a gente fala na tomada de decisões importantes do Brasil, não é somente o presidente que está em voga, não é só ele que toma esse tipo de decisão. Existe toda uma estrutura por trás para combater decisões que eles acham erradas também. E é justamente por isso que o Brasil nunca saiu muito da média. Desde que a gente se curou da hiperinflação, a gente nunca foi um país excepcional, também nunca fomos um país terrível. Se a gente correlacionar um pouco mais isso com os próprios investimentos, independente do presidente, de qual viés político estava no poder, o que a gente viu foi a direção da nossa Bolsa de Valores, por exemplo, tendo uma linha só que é de alta. E é aqui que a gente precisa começar a diferenciar a nossa cabeça de cidadão, a que observa os movimentos políticos para tomar a nossa decisão de voto. Isso aqui é importante. Eu tenho o meu viés, você tem o seu, todo mundo tem um. E outra coisa é a tua cabeça como investidor, que toma a decisão certa na hora certa, que é melhor e racionalmente decidida para a sua carteira, o seu futuro financeiro. Tudo que a gente falou até aqui no vídeo faz parte da cabeça de cidadão. Tudo que a gente vai falar a partir de agora faz parte da cabeça de investidor. Quem continua insistindo em misturar essas duas mentalidades são justamente as pessoas que vendem os ativos na hora errada e compram na hora errada também. Beleza, dito isso, como é que a gente como investidor começa a se preparar para qualquer cenário e ainda assim ganhar dinheiro por tudo isso? Bom, para isso, vamos olhar para o mercado financeiro agora, nesse momento. Porque, afinal de contas, a Bolsa segue batendo recorde de patamares de preço. Isso aqui é bom, todo mundo gosta de ver a Bolsa subindo, principalmente quem investe, mas isso aqui ainda não é nada, essa alta é muito pequena. E eu quero te provar isso aqui mostrando alguns dados. Se a gente observa o período dos últimos 5 anos até aqui, o que a gente vai ver é que o IBOV, o índice das maiores ações aqui do nosso país, está perdendo para o CDI em 5 anos. Então, o CDI subiu 62 e o Ibovespa subiu 45. Só que isso aqui fica pior. Quando a gente compara somente a inflação no mesmo período, a gente vai ver que o Ibovespa supera por muito pouco. E a depender da janela de tempo que a gente observar, como por exemplo, considerando a queda ali do Covid, o Ibovespa ele na verdade perde para a inflação. Ou seja, imagina o cara que investiu em ações ali no ano de 2019, quando o mercado financeiro só subia, todo mundo só queria falar de ações. Esse cara não teve o poder de compra nem corrigido pela inflação ao longo desse tempo. Ou seja, em outras linhas, ele está perdendo dinheiro. E é por isso que essa alta que a gente está vendo agora do mercado, ela na verdade não significa grande coisa. Ela não serviu nem para os investidores empatarem o seu dinheiro. Então, se a gente ver uma crise apertando daqui para frente, isso piora ainda mais. Só que, por outro lado, o mesmo Brasil, com os mesmos cenários difíceis, políticos, econômicos que a gente já falou no vídeo, começa a voltar a chamar a atenção do investidor estrangeiro na Bolsa. O estrangeiro volta com força à Bolsa brasileira e pode aportar mais capital. Nesse gráfico aqui, a gente consegue entender esse fluxo, o que é que está acontecendo. Eu tirei isso aqui do episódio do Stock Pickers recentemente, e o que a gente vê é que 2024 foi um ano onde o gringo, na verdade, resgatou dinheiro do Brasil. E 2025, esse cenário começa a ser diferente. O dinheiro do gringo começa a voltar para cá, com muito foco em investir em ações, em procurar rentabilidades mais altas do que no mundo. Só que, enquanto isso, o mercado de fundos de ações do Brasil está num dos menores patamares da história de alocação em bolsa. Se a gente compara os últimos mais ou menos 20 anos, a indústria de fundos de ações hoje está com uma média de 5,5% alocada em ações. Isso já foi mais de 20% no passado. E se a gente olha para as pessoas físicas investindo na bolsa, o patamar também reduziu muito. E aí fica a pergunta. Nós aqui do Brasil, muitos de nós, investidores, pessoas físicas e profissionais, estão saindo da bolsa. Enquanto isso, o gringo começa a querer voltar para a bolsa. Quem é que está vendo o que nessa história? O fato é que o investidor gringo, ele tende a ter uma visão de longo prazo melhor do que a nossa. Muitas vezes ele está enxergando uma oportunidade que quem está aqui com a cabeça na água, provavelmente não está vendo. E é fato também que movimentos como esse, eles se repetem ao longo do tempo. Todas
as vezes que a gente viu a nossa bolsa de valores cair muito ou ficar de lado por muito tempo, como foi o caso ali de 2013 até 2015, a consequência que a gente via disso é que os investidores institucionais de fundos de ações e investidores pessoas físicas resgatavam muito o seu patrimônio nesse período. Em compensação, o contrário também é verdade. Quando a gente viu um rally de alta mais forte na nossa bolsa, a gente viu os investidores institucionais, os investidores pessoas físicas entrarem muito forte na bolsa justamente quando ela está subindo, fazendo sempre um movimento atrasado. Quando as coisas estão caras, você vai lá e compra. Quando as coisas estão ficando baratas, você faz um movimento de venda. E uma coisa é certa no mercado financeiro: os ciclos, eles tendem a se repetir. E no passado, a gente também já viveu momentos de dificuldade. Foi o que a gente viu em 2014, 2015, onde a Selic chegou a bater patamares muito próximos do que a gente vive hoje, de 14,25. E foi justamente naquele momento que, se a gente olha de agora, que é mais fácil, o engenheiro de obra pronta sempre vê muito mais claramente o que deveria ter sido feito, é que aquele momento foi um dos melhores da última década para se comprar investimentos de risco. Comprar ações, comprar fundos imobiliários. Isso porque todas as vezes que a Selic entra num pico de alta histórico e logo em seguida volta ao outro lado do ciclo e a gente vê uma queda da Selic, é natural que a gente veja uma resposta de alta muito forte na bolsa. E esse movimento já começa a ser esperado e cotado pelo mercado, visto que a expectativa é que em 2026 a Selic já comece a reduzir. Basta a gente ver as coisas se arrumarem um pouco, um outro rumo ser tomado nas contas do Brasil, que como a bolsa já espera algo muito ruim, qualquer coisa positiva começa a aumentar o valuation muito mais. O grande problema é que a maioria dos investidores não vai aproveitar esse movimento, eles vão ficar assistindo de camarote mais uma vez, as oportunidades simplesmente passando na frente deles. Isso porque nunca fica claro na cabeça desses investidores qual a hora certa de comprar os ativos, e muitos ainda estão misturando a cabeça de cidadão com a cabeça de investidor. E é assim que lentamente a riqueza vai sendo transferida dos investidores que não entendem o movimento para quem realmente sabe o que fazer. Inclusive, se você quiser saber como ficar do lado certo da próxima transferência de riqueza, que acontece somente a cada uma década aqui no Brasil e está começando nesse momento, a gente fez um evento especial para te contar tudo isso, chamado A Maior Transferência de Riqueza da Década. É lá que o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do clube, vai te mostrar como você deve se posicionar para ficar do lado certo dessa vez. Te mostrar como uma minoria informada vai construir e multiplicar o seu patrimônio dessa vez. Esse evento vai acontecer no dia 13 de outubro, às 19 horas, no canal do Clube do Valor, e você é meu convidado especial. A inscrição é gratuita, então clica logo no botão aqui embaixo ou em algum que eu vou deixar aqui na tela para você não perder. Mais uma vez, uma oportunidade que vai passar na sua frente. Dito tudo isso, eu preciso te contar como é que você pode ficar rico com ações na crise de 2025. Como ganhar dinheiro com ações do jeito certo, e tem um passo a passo para isso. O primeiro passo é mudar a tua mentalidade. Você nunca pode pensar no mercado financeiro em termos de 0 ou 1. Tudo ou nada. É hora de ir tudo para renda variável ou é hora de ir tudo para renda fixa? Essa mentalidade é que faz os investidores perderem as grandes oportunidades. O cara que está olhando a renda fixa a 15, alguns pré-fixados pagando 17 e PCA mais 8, e ele se vislumbra, coloca todo o dinheiro dele na renda fixa nesse momento, é justamente esse cara que vai ver a bolsa subir sem aproveitar. Ele vai estar sempre atrasado, trocando de ativo na hora errada. Então, não seja esse cara. Esse é o passo número 1. Passo número 2. Se exponha aos movimentos. A renda fixa nesse momento, por exemplo, tem taxas muito interessantes. Por que não ter uma parcela da tua carteira nela? Aproveitar essa alta taxa, mas não deixar também de já aproveitar os movimentos da bolsa que já começam a acontecer. Porque afinal de contas, como eu te mostrei, em momentos como esse no passado, onde a Selic estava em pico de alta e começou a cair, a gente já viu rentabilidades altíssimas, onde o próprio Ibovespa, que hoje perde para a inflação, no passado quase triplicou o patrimônio dos investidores em momentos parecidos. E aí o terceiro passo para você ganhar ainda mais dinheiro com ações é ter uma estratégia de investimentos em ações muito clara. Aquela que escolhe ações ainda melhores do que aquelas que estão no Ibovespa, mais baratas, com melhor momento, ações com melhores dividendos. E o resultado de uma boa estratégia de alocação de ações como essa é que na mesma época em que o Ibovespa subiu 190%, uma boa estratégia de investimento subiu 360%. Isso aqui é multiplicar o seu capital investido em ações por quase 5 vezes. Isso foi o que aconteceu com a estratégia das ações mais baratas da bolsa, por exemplo. E é desse jeito que você consegue ganhar muito mais dinheiro em momentos de crise. Inclusive, se você quiser conhecer a estratégia das ações mais baratas da bolsa e 10 empresas que estão atualmente dentro das mais baratas, aí eu te convido a baixar um e-book que a nossa equipe escreveu te contando
tudo isso, como é que a estratégia funciona. E ele está disponível de forma completamente gratuita, você pode baixar clicando no link aqui em cima ou na descrição do vídeo. Então a coisa principal que você tem que ter na cabeça agora é tenha uma estratégia clara e siga firme com ela, independente do que vai acontecer daqui para frente. Não tem como a gente saber o que vai acontecer. Mas uma coisa a gente consegue afirmar: o mundo não vai acabar, o Brasil não vai acabar, os ciclos econômicos se repetem. Quem aprender a controlar a emoção e investir de forma inteligente, separando as duas mentalidades, esse cara vai ganhar dinheiro. Então nesse vídeo eu te mostrei o que é que está acontecendo com o Brasil, o que é que está acontecendo com a bolsa e por que essa alta não significa muita coisa e como você pode ganhar dinheiro com ações em momentos de crise. Me conta aqui embaixo o que é que você achou desse vídeo, se fez sentido para você e para que você continue acompanhando os nossos vídeos. Vou deixar um outro conteúdo bem similar a esse, eu vou estar te esperando no próximo vídeo.